Vamos orar por mais esse momento de reflexão na palavra do Senhor. Convido você a fechar os seus olhos. E antes que eu comece a oração, queria convidar você também a falar com Deus, pedindo que Ele fale com você durante esse tempo. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra com o intuito de ouvir o que o Senhor tem a dizer para nossas vidas, neste momento, para o dia de hoje, diante do tema que o Senhor já colocou em nosso coração. E sei, ó Pai, que pela leitura da Tua palavra, a reflexão a partir do que o Senhor tem para nós seremos edificados, não pela nossa capacidade, mas porque o Senhor é um Deus de misericórdia, é um Deus de graça, e que tem assumido um compromisso conosco, Pai, um compromisso de nos edificar em Cristo Jesus, de transformar a nossa vida a partir de Cristo Jesus e nos conduzir pelo caminho proposto por Cristo Jesus. Fala, Senhor, ao nosso coração, edifica a Tua igreja. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos refletindo nesse mês de setembro sobre a série Emoções Redimidas. Nós separamos alguns salmos para a nossa reflexão, para tocarmos em alguns sentimentos, algumas emoções que afetam tanto as nossas vidas e que nós já temos respostas na palavra do Senhor e que são suficientes para nos conduzir a uma vida com as emoções redimidas. A leitura desta noite vai ser no Salmo de número 1, primeiro salmo, que abre, então, esse livro de sabedoria. Convido você a essa leitura, você pode acompanhar aqui no nosso telão, quem está presente, e quem está participando deste culto pela internet também pode acompanhar pela tela o texto que nós vamos ler. Então, Salmo 1 diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Palavra do Senhor. Amém? Muito bem. Nós temos hoje como tema tratar da infelicidade. Infelicidade. Nós estamos, de fato, dialogando aqui, olhando para a palavra diante das nossas emoções. E, especialmente, nós, os pastores, estamos dedicando a atenção e trazendo as reflexões para a igreja, a fim de edificá-la, porque a questão da maturidade emocional, ela tem sido requerida por todos nós. Todos nós temos alguma coisa no nosso emocional que nós precisamos tratar. É ou não é? Essa semana, para mim, mesmo com o feriado na segunda-feira, ela foi intensa no lado emocional. Conversei com o Zé Roberto algumas coisas, mas desde terça-feira eu já estava assim, percebendo o meu emocional diferente. E quando acontece isso, eu já me conheço, eu olho para a Raquel, minha esposa, e já falo, olha, não estou bem, tem alguma coisa aqui, estou tentando perceber o que está acontecendo comigo, mas estou diferente. Tem alguma coisa mexendo no meu emocional. E talvez você também saiba, já se conhece um pouco e sabe quando você não está bem. Mas, além disso, na década de 90, metade da década de 90, começou, através de um pesquisador, Gardner,
uma reflexão mais aprofundada no campo da psicologia e também nas ciências do trabalho a respeito dessa questão da emoção, o quanto a emoção afeta o nosso desempenho, seja no trabalho, seja na família, seja nos relacionamentos, e como nós não prestamos muita atenção em nos capacitar para lidarmos melhor com o nosso emocional. Criou-se na segunda metade, então, da década de 90, esse conceito, mais nos Estados Unidos, depois vai chegando no Brasil, a respeito da inteligência emocional. Antes nós ouvíamos falar do QI, né, não aquele que indica na empresa, mas da capacidade intelectual, né, e da inteligência, talvez da inteligência mais lógica, para lidar com as pressões, com a carreira, com o trabalho. Mas na década, aí já nos anos 20, começa uma reflexão mais profunda a respeito da nossa capacidade emocional. E no trabalho, se nós temos alguma condição de lidar com a pressão dos problemas que chegam até nós, como é que nós lidamos com os relacionamentos. E hoje em dia, quem vai ou trabalha na área de recrutamento ou na seleção de pessoas, passa por essa questão de avaliar como é a inteligência emocional da pessoa, como é que ela lida com os casos que estão à sua volta. É uma questão que emerge, que nós precisamos pensar. A educação hoje tem sido revista em muitos lugares sobre como é que nós vamos preparar, né, as crianças, os adolescentes e os jovens para lidarem melhor com a questão da emoção. E nós estamos, então, nesse caminho de amadurecer o nosso emocional. Então, tirando essa parte que é um pouco do racional, né, da nossa parte de refletir sobre as emoções e elas de forma redimida, né, nós queremos, então, pensar as emoções à luz da palavra, como é que vive alguém cristão diante das suas emoções. A partir do ponto em que Cristo Jesus, uma vez que chega até nós, toca lá. Toca no nosso coração, toca no nosso emocional e quer nos transformar. A partir daí, a reflexão de hoje é sobre a infelicidade. Vamos começar um pouco antes sobre a felicidade. Felicidade é um item hoje, número 1, né, de sonho de consumo, correto? Quem aqui não quer ser feliz? Tem alguém? Todos nós queremos ser felizes, todos nós. A felicidade para nós é, de fato, algo que nós queremos alcançar em todas as áreas da nossa vida. Nós não ficamos muito satisfeitos em encontrar felicidade só no trabalho, certo? Ela precisa estar também na família, ela precisa estar nas relações com os vizinhos, ela precisa estar em todos os lugares, senão nós não nos sentimos satisfeitos. Porém, você também já deve ter percebido que essa tal de felicidade não é uma coisa muito fácil de encontrar, não é? E ela cobra um preço muito alto de todos nós, para nós termos um pouquinho dela. Não sei se você já viu um pouco das estatísticas a respeito das pesquisas científicas sobre felicidade, mas é algo muito recente na forma humana de viver, o pensamento e o desejo tão profundo por felicidade. Para você ter uma ideia, há uma pesquisadora que publicou um livro, já está em português, chamado A Ciência da Felicidade. Ela vai citar nesse livro que na década de 80, né, na segunda metade da década de 80, em 5 anos, teve cerca de 270 artigos a respeito de felicidade. Ela está avaliando isso no universo científico como um todo. Se nós olharmos, ela fala, nos últimos 18 meses, e esse livro dela é de 2011, ela vai dizer que nos últimos 18 meses, ali 2010 e 2011, cerca de 27 mil artigos sobre felicidade foram publicados. Tamanha a importância que esse tema tomou, não só na população, mas também no meio científico. Tentei pesquisar um pouco no Brasil como está essa questão e achei uma pesquisa de 2017 que contava, então, as publicações científicas sobre felicidade. E olha que interessante, na década de 80, houve apenas uma publicação científica sobre felicidade. Na década de 90, mais um. Na década de 2000, né, de 2000 até 2009, cerca de 8 artigos foram publicados. E até 2016, 30
artigos sobre felicidade. No Brasil também a gente vê um crescente sobre o tema felicidade. Agora, você sabe definir o que é felicidade? O que é felicidade para você? O que é isso que nós tanto queremos? Qual é a melhor definição de felicidade? Eu não sei dizer muito bem qual é a definição perfeita sobre isso, mas trago algumas aqui. O Clóvis de Barros Filho, filósofo muito conhecido, ele disse num TED, acho que 2017, eu estava nesse TED, ele trouxe uma definição de felicidade que era a seguinte: a felicidade é aquele momento tão especial e marcante que você quer repeti-lo o tempo todo. É aquele momento tão especial e importante que você quer de novo fazer. Né? Parece até videogame para os adultos, né? Não para os adolescentes só. Mas é aquilo, é tão legal, tão gostoso que eu quero de novo, eu quero de novo, e eu quero de novo. Agora, existem outras definições sobre isso. Tem um livro chamado Como Ser Feliz, ou, no mínimo, Menos Triste. E ele diz que feliz é aquele que sente ou demonstra prazer ou contentamento, afortunado e conveniente. E logo na abertura desse livro ele diz o seguinte: talvez você esteja lendo esse livro e com a expectativa de que eu vá trazer algum segredo sobre uma vida feliz e plena. E já na abertura ele diz: lamento, né, mas não sei nenhum. É interessante quando a gente para pensar um pouquinho sobre de que felicidade estamos falando. Para mim, eu comparo o termo felicidade da mesma forma como o amor. Né? Todo mundo quer o amor, mas de que amor nós estamos falando? Felicidade é algo assim, difícil. Agora, vamos então fazer o exercício inverso, né? Já que o tema nosso hoje é infelicidade. Já a infelicidade a gente consegue definir melhor, correto? O que é, então, infelicidade? Ela tem a ver com esse estado de não se sentir feliz ou um estado de tristeza, não é? A infelicidade é quando você olha para si e fala: puxa, eu estou tão triste. Isso e sua mãe, a sua avó, sua tia, alguém que te ama, olha para você triste e fala: eu quero te ver feliz. Eu quero te ver feliz. Além disso, a infelicidade tem a ver com esse desencantamento, né? Ou também uma vida com poucas experiências de prazer. Você já se viu assim? Por um período em que você fala: puxa, eu não tenho tido prazer, não tenho tido lazer, né? Eu tenho vivido tão infeliz, eu estou infeliz no meu casamento, estou infeliz, né, com a minha família, estou infeliz no meu trabalho. Tem a ver também com esse estado de talvez um maior sofrimento por um tempo longo, né? Um sofrimento que não vai embora, uma situação difícil que você não consegue trazer respostas. Beira um pouco esse estado depressivo, né, num ser humano. A infelicidade, ela, diferentemente da felicidade que nós queremos muito, a infelicidade nós rejeitamos com toda a força. Se tem um lugar que nós não queremos visitar, é o lugar da infelicidade, correto? Eu não quero estar lá. Eu luto constantemente para não chegar a um ponto de me ver infeliz, ou viver uma vida infeliz. Eu aceito até alguma coisa menor que a felicidade, né? Alguma coisa assim, um prazerzinho ou outro, mas a infelicidade eu quero longe da minha vida. E nós, de fato, agimos e dedicamos muitos esforços para sairmos dessa situação. Voltando aqui para o nosso texto hoje, depois dessa introdução, nós lemos no Salmo 1, né, e ele começa dizendo: bem-aventurado, né, aquele que é feliz. Esse termo na palavra, nas Escrituras, aparece em diversos momentos, e ele traz esse estado, né, de alegria, de contentamento, né, de prazer. Esse é o bem-aventurado. No Novo Testamento, no texto que nós lemos na abertura do culto, o termo em grego é makarios. E makarios, naquela época, era um termo usado para falar da felicidade dos deuses, né, no mundo grego.
Jesus, quando falou para aquela população que estava ali diante dele, ele disse: vocês querem ser macários? Vocês querem ter essa felicidade dos deuses? Eu acho que todos que estavam ali diziam: claro que queremos, mas deve ser exclusivo dos deuses. E Jesus falou: olha, vocês são felizes, o Macários está disponível. A felicidade, essa que vocês consideram a mais elevada, eu estou dizendo para vocês que está disponível em mim. E aqui nesse salmo, nós temos essa abertura, apresentando esse bem-aventurado, felizes, ou feliz é aquele que é justo. E, do outro lado, o salmo mostra que também há aquele que é o infeliz, aquele que é o oposto, o contrário do justo, que é o ímpio. Então, na abertura do livro dos Salmos, nós temos algo que, sim, penso que propositalmente o editor, os autores aqui de Salmos, quando foram essas poesias compiladas como um livro, como um hinário para o povo de Deus cantar, eles colocaram, sim, o Salmo 1, esse que nós lemos, como algo para já clarear a vida na terra. Você tem dois caminhos, o caminho do justo e o caminho do ímpio, ou dos ímpios. Então, a partir disso, vamos começar a reflexão a partir do caminho dos ímpios, tá bom? E aí avaliarmos um pouco mais a respeito dessa infelicidade. Segundo, nós temos aqui, os ímpios, conforme os Salmos, são aqueles que andam, aqueles que se detêm e aqueles que se assentam entre os escarnecedores. E essa palavra talvez seja um pouco difícil para nós, não é usual entre nós, mas os escarnecedores são aqueles que praticam o caminho, de forma direta, que praticam o caminho de dar as costas para Deus. O ímpio é impiedoso, aquele que não tem piedade. E a piedade como essa relação nossa para com o nosso Deus. O ímpio é aquele que, de alguma forma, assume uma forma de vida que não leva em consideração Deus estar presente na sua vida. Os seus planos são feitos por si mesmo. Os seus planos são feitos a partir dos seus desejos pessoais ou do seu meio de convívio para a sua aceitação. Os ímpios são aqueles que entenderam que são capazes de viver por si mesmos, de que não precisam de Deus. Por isso, aqui o salmista vai dizer que esses ímpios são aqueles que andam, ou seja, de alguma forma eles entram nesse caminho de viver de costas para Deus, mas não apenas entram, eles também se detêm. Eles entram num caminho longe de Deus, de alguma forma eles percebem que aquilo ali é interessante, de alguma forma para eles se mantêm nesse caminho, e além disso o salmista diz que ele se assenta. Ou seja, ele finca raízes, ele colocou a sua vida de uma forma em que ele está enraizado num caminho longe de Deus. O salmista está nos mostrando que o caminho da impiedade, e nós vamos ver características dessa vida, é um caminho que, de fato, não considera Deus como Criador, Deus como direcionador, o Deus como redentor, o Deus que sara as nossas dores, um Deus que nos conduz pelo caminho que Ele mesmo criou. Então, a partir disso, o salmista vai dizer que os ímpios são como a palha que o vento dispersa. Como palha que o vento dispersa. Daquele que não tem raiz, não tem onde se apegar, vive conforme as mudanças dos ventos, e é jogado para todos os lados, sem perspectiva de se estabelecer. Aqui está uma característica da infelicidade. Você vive no mundo e qualquer coisa mexe com você. Qualquer coisa leva você para um outro lado. Você não sabe a quem pertence. A palha no vento é assim. A quem ela pertence? Onde ela tem vínculo? Como que ela encontra utilidade para si? Se ela não pertence a um lugar porque ela não consegue se prender em nada, o vento pode levar. Assim é o ímpio, conforme o salmista. Depois nós vemos também que esse ímpio ele não prevalecerá no juízo. Que juízo é esse? Sim, o salmista está colocando a relação diante de Deus,
que o ímpio, diante do Senhor, num julgamento a respeito de si, das suas práticas, ele não vai prevalecer. Ele vai ter que se afastar do juiz. Ele vai ter que se afastar do Deus Criador, porque ele virou as costas para Deus. O ímpio não tem perspectiva de eternidade. A infelicidade, conforme o salmista nos apresenta, é que, além dele viver solto, de qualquer forma, sem utilidade, como uma palha no vento, ele também é aquele que, diante de Deus, ele não tem chance, porque ele virou as costas para o Senhor. Além disso, o salmista vai dizer que eles também não prevalecerão na congregação de quem? Dos justos. Quem são os justos? Nós vamos ver daqui a pouco, mas ele não pertence a esse grupo e ele não vai conseguir ter relação com esses que se sustentam. Então, o ímpio é esse que vira as costas para Deus, não consegue se permanecer em pé diante do Senhor, e ele também não vai ter condições de congregar com os outros que estão vivendo debaixo do esconderijo do Altíssimo. Aqueles que estão conseguindo ver as suas vidas sendo transformadas em Jesus Cristo. E, por último, ele ainda diz sobre os ímpios que o caminho dos ímpios perecerá. Não há futuro. Não tem como o caminho escolhido pelo ímpio prosperar na terra. E não pense que o salmista, ou a palavra, ou Deus, está falando apenas de prosperidade no seu trabalho, na sua carreira, porque muitos vão dizer assim, conversa, conheço muitos descrentes e outros que não acreditam em Deus que vão muito bem, têm a casa boa, ganham bem, pagam todas as contas, estão vivendo otimamente. Esse é um padrão nosso humano de avaliar se alguém vai bem ou não, mas o ponto de vista de Deus, cujo um dia para nós, para Ele, são 1000 dias, quem está bem? Quem realmente está bem? Nós temos que pensar a partir da perspectiva de Deus. Então, o caminho dos ímpios perecerá. Agora eu tenho uma má notícia para te dar. Porque talvez você esteja pensando, esses ímpios aí, olha, estão com nada. Não quero ninguém assim perto de mim. Mas sabe qual é a verdade sobre os ímpios? Nós somos eles. Eu e você. Eu e você. Não é ninguém que nós estamos olhando, você estava pensando em alguém aí, não é? Você estava pensando naquele carrasco, né? Você estava pensando naquela pessoa que te ofendeu, aquele que não vem à igreja, né? Mas a verdade é que somos nós. Eu e você somos esses ímpios. E ao longo da nossa vida, da nossa trajetória, da nossa jornada, nós vamos percebendo que, olhando bem a nossa vida à luz dessas coisas, nós somos bem ímpios. E como é que, então, nós podemos achar em nós a felicidade? Não há como. Foi a misericórdia de Deus que encontrou a mim e a você. Foi Ele que viu, ou nos viu, como palhas. E Ele disse, eu vou ter misericórdia. Lá no sítio, no sul de Minas, onde meu avô viveu, tinha lá o local onde ele colocava o milho para dar para as galinhas e tudo mais, e quando ele ia pegar o milho, tirar ali a palha, depois ele guardava tudo num lugar só, né? De alguma forma, Deus fez mais ou menos isso conosco, sabe? Ele viu que aquela palha ia voar no vento, ele falou, vem cá, vem cá, vem cá. Colocou-nos num lugar bem acomodado, onde o vento não bateria, onde poderia ser melhor cuidado. Ele pegou a mim e você e colocou no colo dele. Ele nos chamou pelo nome, sendo nós palhas, ímpios, que escolhemos o nosso próprio caminho na vida. Nós olhamos para nós e falamos, eu posso escolher como viver, eu escolho onde eu vou, eu escolho com quem eu caso, eu escolho onde eu vou morar. Nós somos nós, esses ímpios. E não tem como a gente prevalecer diante do juiz. Não dá. O Salmo 1 não é para nós olharmos o que eu faço, o que eu não faço. É para olhar e dizer, eu sou esse ímpio aqui. A premissa
Marcela, a premissa para quem quer ser curado é ter consciência da sua doença, ter consciência do mal que tem e submeter-se ao tratamento. Nós somos esses aqui. E talvez a pergunta é, então, quem é o justo? Sabe quem é o justo? Jesus Cristo. Sabe quem é o bem-aventurado? É Jesus Cristo de Nazaré. Foi Ele que não se deteve no caminho dos ímpios. Foi Ele que não entrou, não se deteve, não se assentou na roda dos escarnecedores. Foi. Fez isso por mim e por você. Foi Ele que viveu sem pecado. Foi Ele que se apresentou diante de Deus Pai e disse, eu me coloco como justo. É disso que o Salmo 1 está falando. É claro que, na perspectiva ali do salmista, ele está falando, sim, do pacto, da aliança, de obediência à lei. Né? Mas nós já estamos na era após a ressurreição e envio do Espírito Santo e sabemos que o justo é Jesus Cristo. Foi Ele que viveu dessa forma. Santo Agostinho vai dizer que trata-se, comentando esse primeiro versículo do bem-aventurado, ele vai dizer, trata-se do nosso Senhor Jesus Cristo, homem e Senhor. Feliz o homem que não entrou no conselho dos ímpios, diz ele, como o homem terreno, que consentiu na sugestão da mulher, enganada pela serpente, e desobedeceu os preceitos de Deus. Não se deteve no caminho dos pecadores. Cristo, de fato, veio pelo caminho dos pecadores, ao nascer com os pecadores, mas não se deteve, porque não retiveram as seduções do mundo, nem se sentou na cátedra pestífera. Recusou o reinado terrestre e a soberba como razão considerada dessa cátedra dos escarnecedores. Foi Jesus Cristo que rejeitou tudo isso. E Ele fez isso por mim, por você, por aqueles que creem nele, que recebem isso pela fé. Portanto, o caminho do justo é o caminho, sim, para nós superarmos a infelicidade. Esse é o caminho, em Jesus Cristo. Junto das correntes das águas. Essa característica para aquele que é justo, ou os justos que vêm em Jesus Cristo. Nós somos convidados a superar a infelicidade, que é o estado natural do ser humano nascer. Por isso que a população hoje em dia procura a felicidade e não encontra. Busca, busca, busca e não encontra. Lembra aquela analogia do macaquinho que colocavam uma vara com uma bananinha na frente, ele tinha que correr e nunca alcançava, e ele corre, corre, corre e não consegue pegar para comer? É mais ou menos isso que nós estamos vivendo no nosso mundo. Foi colocado diante de nós que é possível ser feliz e nós estamos correndo, 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 mas a verdade é que é impossível. O único que pôde viver a felicidade, por melhor definição que seja, foi Jesus Cristo. Ele é o bem-aventurado. E eu e você somos convidados a colar nele, a chegar perto dele, a beber dessa água. Ele disse isso para a mulher samaritana, quem beber da água que eu tenho que dar, nunca mais terá sede. Ele diz em João 7,35, aqueles que creem em mim, conforme as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus é esse, o bem-aventurado, cujas águas estão passando por perto. Nós somos chamados a ficar perto dele, porque ele tem a água da vida. Ele é feliz e pode nos animar nessa vida que nós temos. Você e eu somos chamados a ficar nele, a andar com ele. Também aqueles que andam com Jesus no tempo certo dá o fruto. Se você conseguir ter a paciência de submeter a sua vida a Jesus Cristo, você vai perceber que os frutos virão. Eu sou a videira verdadeira, o meu pai é agricultor, vós sois os ramos. E todo ramo que não der fruto é cortado, mas aqueles que permanecem, esses darão frutos. Nós somos chamados a permanecer na videira, nós somos raminhos. Nós não somos agricultores que escolhemos a terra e colocamos a semente e regamos, não. Nós também não somos a videira que temos o alimento que traz lá do caule até a ponta. Não, nós somos ali o raminho. Se nós ousarmos sair dessa videira, nós vamos desfalecer.
nós vamos assumir de novo a postura de ímpio, mas se permanecermos em submissão, ouvindo o que o Senhor tem a dizer, deixando Ele ministrar nossas emoções, no tempo certo virá o fruto. No tempo certo virá o fruto. Porque Ele é fiel, Ele foi o justo e continuará a ser. Também o salmista vai dizer que o justo é aquele cuja folhagem não murcha, né? Faz sombra. Já viu a árvore antes da primavera, né? Os galhos secos? Tenta ficar debaixo de uma árvore sem folhas para ver se ela te protege do sol quente. Não dá, não é? O chão está quente, se você estiver descalço, vai queimar. Né? Aqueles que estão perto de Jesus conseguem, inclusive, ter folhagem para oferecer sombra ao outro que sofre. Por isso, sua casa está cheia de gente. Sua casa está cheia de amigos. E isso, depois eu vou dizer no final, mas uma das coisas que mais dá prazer na nossa vida é estar perto de amigos íntimos. Mas com as árvores sem folhas, o que a gente tem a oferecer aos nossos amigos, se não só reclamação, e murmúria, e choro? O amigo fica lá 10 horas com você e não acaba os problemas. Ele cansa, vai para casa, vai procurar outro amigo. Mas se você tem folhas bonitas que fazem sombras, você é acolhedor, você recebe, você vive mais feliz. Também o salmista vai dizer que o caminho do justo é aquele marcado que tudo quanto faz é bem-sucedido. E aí nós podemos lembrar Jesus quando instigava ali os discípulos a orarem. Peçam em meu nome e vocês receberão. Peçam e vocês receberão. O Pai é generoso, peçam. Tudo quanto faz é bem-sucedido porque você bebe daquele que é justo, daquele que é feliz. Você não está sendo convidado a cumprir uma série de regras para alcançar a sua salvação e ser chamado de justo. Quem fez isso foi Jesus Cristo. E Ele te chama a vir e beber dessa água. Venha e beba, porque é de graça, e está disponível. E é hoje, não é amanhã, não é semana que vem, não é ano que vem, é agora. É agora. Eu quero concluir, então, citando nessa parte conclusiva, primeiro o Ricardo Barbosa. Ele tem um livro chamado, Ricardo Barbosa é pastor presbiteriano em Brasília, tem um livro chamado Pensamentos Transformados, Emoções Redimidas. Livro muito especial, curto, mas direto. Ele diz o seguinte, essa é a tese que ele defende no livro, são os pensamentos que moldam as emoções e os sentimentos. Os pensamentos. Os pensamentos envolvem não só a razão ou o conhecimento que adquirimos, mas também tudo o que contribui para a nossa cosmovisão e julgamento, como experiências boas e ruins, família, religião, relacionamentos e tudo o que envolve a percepção que temos da realidade. Uma mente transformada nos ajuda a reordenar e transformar nossos sentimentos e emoções. Quer vencer a infelicidade, quer caminhar num caminho de felicidade, você precisa passar pela transformação dos pensamentos. Não é a razão que controla a emoção, são os pensamentos adequados. Por isso, tudo que é elevado, tudo que é do alto, tudo que tem boa fama, nisso pensais. Nós temos que pensar e transformar, deixar Cristo transformar os nossos pensamentos. Então, na nossa relação com o bem-aventurado, com o justo, a gente está constantemente em diálogo. Você pode chamar o diálogo de oração também. Mas você está em diálogo. Você está conversando. Senhor Jesus, estou pensando isso, está certo ou errado? E ele fala, está errado. Aí você pergunta de novo, e isso aqui que eu estou pensando, está certo ou errado? Ele fala, está errado. Geralmente vai estar errado, mas fica tranquilo, ele tem paciência, tem misericórdia, anda mais uma milha com a gente, vai nos transformando, e à medida que o nosso pensamento vai sendo transformado, as nossas emoções vão sendo redimidas. Louvado seja o Senhor por isso, que nos chamou não para um grupo de regras para vivermos, mas para um relacionamento. Ele chamou você para se relacionar. O Evangelho é uma pessoa, é Jesus Cristo. E como pessoa, o que a gente faz com pessoa, gente? A gente transforma em conceito? Pessoa, a gente se relaciona.
A gente ouve, dedica tempo. Você já teve algum relacionamento que deu certo que você não dedicou tempo? Não dá certo, não é? Quem namora à distância, passa anos de casamento à distância, sabe, não dá. Tem que se relacionar. Né? Isso transforma o nosso pensamento. Assim, eu quero citar aqui o que eu disse, de uma forma muito prática, como é que nós vamos vencer na infelicidade, que é o nosso habitat. Tá? A infelicidade é onde onde a gente coloca o pé. Um economista, né, psicólogo, Daniel Kahneman, autor do livro Rápido e Devagar, ele cita uma coisa muito interessante no livro. O livro é muito bom, vale a pena ler, mas ele fala 5 coisas que dão mais desgosto, trazem mais infelicidade, e 5 coisas que trazem mais felicidades. E ele diz o seguinte: as que são menos prazerosas, as que trazem mais desgosto e infelicidade para nós. Olha que interessante. Ir trabalhar de manhã. É muito cedo. Ninguém gosta, né? Já está só de lembrar que amanhã é segunda. Não, você vai trabalhar de casa, né? Mas olha, ir trabalhar de manhã. Segunda, questão que dá mais desgosto, trabalhar. Né? Terceiro, voltar do trabalho de noite. Só aí já pegou coisa que a gente faz todo dia, né? Ou quase todo dia, trabalhar. Quarto, olha, pasmem, ele assume uma coisa ousada que muita gente vai brigar, mas ele diz que a quarta coisa é cuidar de filhos. Olha que interessante. Apesar de nós termos muito prazer nos nossos filhos, né? Não cansa. Tem uma hora que fala, olha... Né? E, por último, ele fala que das coisas que nos dão mais desgosto é fazer as tarefas do lar. Eu já citei outra frase aqui, que enquanto você estiver vivo, tem louça para lavar. Né? Tem jeito, mas são as coisas cotidianas, obrigatórias, que nós temos que fazer. E ele vai dizer das coisas mais prazerosas, então, e ele diz que, primeiro, passar tempo com os amigos íntimos trazem muita sensação de felicidade. Segundo, socializar depois do trabalho, né? Os happy hours da vida. Terceiro, relaxar. E as outras 2 coisas que eu mais gosto, almoçar e, por último, jantar. Sabe qual é a questão? Por que eu cito isso? Porque o nosso convite, e a mensagem de hoje é para te convidar a isso, a superar a sua infelicidade nessas coisas do dia a dia, diante da presença do bem-aventurado, do justo, Jesus Cristo de Nazaré. Você precisa ter Jesus Cristo no centro da sua vida. Acordando cedo para o trabalho, trabalhando, saindo tarde do trabalho, cuidando dos filhos. Né? Todas essas coisas que te trazem muito desgosto, você precisa estar com Jesus. E nas coisas que te dão muito prazer também, estar na intimidade com os amigos, você precisa de estar com Jesus. É Ele é o amado da nossa alma. Tá bom? Que o Senhor possa te abençoar, te enriquecer, te ajudar a superar a infelicidade. Porque Deus tem compromisso com a felicidade da sua vida. Foi Ele quem criou a felicidade. Não para nós corrermos atrás e não alcançarmos, mas para nós